Jornal da Cidade. Entrevista. Já está dada a largada para a campanha eleitoral em Andradas. Cerca de 29.754 andradenses vão às urnas no dia 15 de novembro para escolher o novo chefe do Poder Executivo e 9 vereadores. Em Andradas estão confirmados 3 candidatos. Ademir dos Santos Pérez, do PT, Margot Pioli, do Cidadania e Rosana Fraga, do Avante. Já para o Legislativo, Andradas tem 104 candidatos concorrendo ao cargo de vereador. E para falar sobre como está o andamento das eleições no nosso município, está aqui nos estúdios da Rádio Vinícola o chefe do cartório eleitoral, Vespasiano Filho. Bom dia, Vespasiano. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Vespasiano, foi dada a largada para o pleito eleitoral. O que mudou nesse ano em virtude da pandemia? Mudou bastante coisa. Em questão da pandemia, mudou tudo, né? Porque não se pode fazer tanta coisa como poderia fazer antes. Mesmo nós estamos até meio amarrados com a questão de mesários, sem a possibilidade de fazer reuniões presenciais. Então, os cuidados vão ter que ser tomados, né? Nós já recebemos caixas e mais caixas de álcool gel, vem álcool líquido, máscaras, EPIs, vem todo o material para os mesários estarem em segurança, né? O eleitor, o que mais mudou é que mesmo aqueles eleitores que tinham feito a biometria nessas eleições agora de 2020, elas não serão usadas, né? Então vai ser uma eleição à moda antiga, só com assinatura mesmo. Então a gente até sugere que os eleitores levem a caneta própria, né? Eles já devem levar colinhas, que senão na hora esquecem o número, né? Confundem, porque o primeiro voto é para vereador, depois para prefeito. Então eles devem levar a colinha dentro do possível e devem levar também, se puderem, a caneta própria, porque antes eles vão ter as mãos higienizadas, depois eles vão assinar e vão votar, né? Mas a caneta vai ser ali, lógico, nós temos álcool, tem uma porção de coisa, né, para segurança, mas o ideal seria até que o eleitor levasse a sua caneta, porque a eleição não vai ser com biometria, ela vai ser com assinatura no caderno de votação, como era antes, porque os eleitores devem se lembrar, aqueles que eram biometrizados, que eles não precisavam assinar o caderno de votação, né? Agora não vai ter a biometria para que ele não fique toda hora colocando o dedo no terminal do mesário, né? E se coloca, não tem como colocar sem que haja algum perigo, né? Sempre mesmo que você higienize, e muitas vezes o eleitor coloca a mão 1, 2, 3, 4 vezes, né? O dedo, né? Então é muito demorado e para o processo de eleição, agora em que a distância, né, o distanciamento tem que haver, não tem condições de operacionalizar um teclado que fica com o mesário toda hora ir lá para o eleitor, e mão para cá, mão para lá, então não vai existir isso. Mesmo os mesários vão ficar um à distância do outro, né? Então não tem condições não. O que não vai acontecer é que a urna, nós não vamos passar álcool, a cada eleitor não vai se passar álcool na urna, mas vai passar álcool nas mãos de quem vai manusear a urna, né? Isso vai acontecer. Certo, Vespasiano, para manter esse certo distanciamento nas filas, com certeza vocês vão precisar de mais voluntários, mais mesários. Como é que está essa questão no nosso município? Foi bom você tocar no assunto, que hoje em dia Andradas não engloba só a cidade de Andradas, né? Engloba Ibitura, Jacutinga, né? E Albertina. E lá também nós estamos com falta de mesários. Não somente mesários, né? Pessoas, como você falou, que vão ajudar também, né, nas escolas, a direcionar o pessoal. Aqui em Andradas ainda a gente tem questões de mudança, por exemplo, no pavilhão do vinho, vocês podem prestar atenção que está bem adiantada, né? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Mas é o que tudo indica, não vai ficar pronta para o dia 15 de novembro. Sim, né? Com certeza. Então, dentro desse... Tanto é que saiu o edital, a gente manteve ainda o pavilhão, mas já no próximo edital a gente vai até tirar o pavilhão do vinho como referência, porque todas as sessões do pavilhão do vinho, elas irão lá para Alcides Mosconi, para a Escola Estadual Alcides Mosconi, ali atrás do cemitério. Não é uma distância muito grande do pavilhão até o Alcides Mosconi, então a gente achou, porque também são 5 sessões, você não acha qualquer lugar, né? O Zé Bonifácio não comporta, o Zé Bonifácio já tem 13 no máximo. Então o Alcides Mosconi vai ficar com 13 sessões também,
vai ficar bem apertado. Não, bem puxado o número de eleitores, mas o espaço é grande. A escola lá é grande, né? Então É grande, vai dar para ocupar todo mundo. Comporta bem. Então foi a única opção nossa. Nós temos também uma reforma que está acontecendo no Teatro Municipal. Ao que tudo indica, não vai atrapalhar as eleições, mas caso nós vejamos que de antemão possa vir a atrapalhar, a gente já tem uma saída também, que seria o Sindicato dos Ceramistas, que é um espaço bem grande, eu acredito que comportaria muito bem os eleitores do teatro. Mas, ao que tudo indica, o teatro vai se manter ali. É lógico que nós vamos estudar isso bem próximo, né, das eleições, uns 15 dias, a gente realmente verificar se não há nenhum problema. Certo, Vespasiano, pela primeira vez, Ibitura de Minas vai ter apenas um candidato. Como que você explica essa situação? Fala pra gente sobre isso. É bastante inusitada a questão, né? Mas tanto é que você vê, para ele ser eleito, basta o voto dele, né? As pessoas, 50% mais um dos votos válidos. Mas basta o voto dele para que ele seja eleito, né? Porque a pessoa... na contagem dos votos, você sempre tira os votos brancos e nulos, não é? Então, se uma pessoa votar nele, ele já está eleito, se for ele próprio. Então, basta um único voto, né? Não tem nada aquela questão, tem que ter mais que 50% dos votos, não tem nada disso. Com um único voto, ele já vai estar eleito. Então, né? Ibitura de Minas já está com o seu destino traçado, então, Vespasiano? Praticamente, né? Eu entendo que é bem certo que isso aconteça, né? Ele próprio votaria em si, uma única pessoa do município votando nele já estaria eleito. Porque os votos brancos, se houvesse, a maioria votasse branco e nulo, ele não é computado para a totalização de ser eleito ou não. Só considera, né? Só se considera, são considerados só os votos válidos, né? Brancos e nulos não entram para ninguém e não são levados em consideração na hora de eleger, né? Então, tá muito fácil, né? Os vereadores também, nós só teremos 24 candidatos, nós tínhamos 25, uma pessoa renunciou, então nós temos 24 candidatos também ao cargo de vereador, lá em Ibitura. E Andradas, você noticiou no início que eram 104. Realmente, nas atas estavam, né, 104, mas sempre há uma desistência, uma renúncia ou outra. Nós tivemos 102 candidatos registrados em Andradas. Então agora são ao cargo 102. de vereador, 102. E agora ninguém entra... Entra sim, pode entrar, entra. pode. Porque vamos supor que algum partido não tenha colocado o máximo de candidatos. Qual é o máximo? Em Andradas, né? Porque Jacutinga é diferente. Em Andradas são 14 candidatos, né? Se algum partido colocou, por exemplo, só 12, ele pode colocar mais 2, são vagas remanescentes, né? Ou se algum candidato renunciar, desistir, né, da candidatura, pode ser substituído também, né? E não há necessidade de se fazer uma nova convenção, né? O presidente do partido é que decide, porque você viu que os vereadores, eles não se coligaram, né? A coligação só existiu para prefeitos. Para vereador, cada partido soltou o seu número de vereadores. Tanto é que foi muito estranho, porque Andradas aumentou o número de vereadores em comparação com a eleição de 2016. Aumentou bastante, né? Aumentou. Por quê? A gente pensou que no primeiro momento, o fato de serem partidos isolados, deles não poderem se coligar, fosse diminuir. Mas que nada, nós temos muitos candidatos. Jacutinga também, nós temos até mais candidatos que aqui. Albertina, nós temos um número de eleitores menor que aqui e 65 candidatos. Quer dizer, a coisa aumentou bastante. Só Ibitura, né, que diminuiu, tendo em vista também essa questão do prefeito, né, que ele está sem nenhuma oposição, né, e os vereadores também estão todos em 2 partidos ligados ao prefeito na majoritária. No caso de Ibitura de Minas, caso alguém queira se lançar candidato a prefeito, pode ainda? Não pode, né? A convenção já foi feita até dia 16, então não há mais essa possibilidade, não. Então todos, porque é o seguinte, tem um prazo de convenção, onde eles escolhem os candidatos e no dia seguinte eles já mandam para o cartório eleitoral, né? Já é publicado. Então a convenção, o último prazo para a convenção foi dia 16 e nós tivemos aqui, se não me engano, a última foi a da Rosana Fraga e o vice, né? O Alexandre. Eles deixaram para fazer no último dia. Então, depois do dia 16 não se faz mais convenção, não se pode entrar como candidato, a não ser em caso de renúncia, né? Desistência, falecimento, isso ainda pode acontecer. Tem um prazo para fazer isso. Certo, Vespasiano, nós vivemos hoje
com o mal, que são as fake news. Como identificar uma informação errada? O que o TSE tem feito nesse sentido? O cerco é bastante grande, mas você já viu que, na verdade, a internet muitas vezes foge ao controle, né? Prévio não pode existir, não existe controle prévio, é dentro das normas. Hoje em dia o WhatsApp mesmo, ele amarra, se você quiser mandar a mesma mensagem para muita gente, Facebook também. Então o que é admitido na eleição, por exemplo, é aquele impulsionamento em Facebook, né? Mas aí o candidato, o partido tem que pagar e vai aparecer depois que é propaganda paga. Então isso pode ser feito, né? Não existe mais disparo em massa, né? Ele disparar para várias pessoas, mas existe como ele impulsionar aquela propaganda dele e depois vai aparecer, sempre que ele impulsionar, vai aparecer como propaganda eleitoral. Isso é possível, né? É lógico que os candidatos, eles ficaram bem restritos a poucos tipos de propaganda, né? Você vê, hoje em dia não se pode carro de som, né? Antigamente, até 2016, você ouvia muito carro de som veiculando, né? Hoje em dia não pode, ele só pode o carro de som na carreata, passeata, só nisso. Então não pode mais ficar veiculando na cidade o carro de som. Tirou isso, quer dizer... Falando em passeata, o Vespasiano, eu estava lendo, né, agora de manhã, eu achei tão engraçado que o TSE não proibiu as passeatas. Não seria algo contraditório em relação à pandemia? Mas aí muita coisa não está mesmo proibida porque a legislação foi de antemão e não houve restrição com relação a isso, né? Porque essa legislação ela saiu em 2019. Eles refizeram alguma coisa em função daquela emenda constitucional de 1º de julho, que mudou a data da eleição. Mas nesses pontos específicos de tipos de propaganda não foi mudado. Aí o que se sugere? Que haja bom senso, né? Porque aí já não é uma questão só de eleições, aí é uma questão sanitária, né? De atender aos anseios da população, ao que a prefeitura também determina, né? Aos decretos da prefeitura. Nós mesmos, né? Você fica questionando às vezes comigo, vai ter reunião de mesário ou não? Nós estamos esperando. Hoje cedo eu estava lá na sala do juiz, trocando ideia com o juiz eleitoral, e essa é uma preocupação. Ainda ele me falou, está me parecendo que é mais lógico a gente manter só virtual. Ele deve fazer reunião com os partidos políticos a semana que vem. Ele já me falou hoje, ele vai mandar ofício para os partidos, não marcou a data porque depende da agenda dele, ele já está desde cedo no fórum, mas ele tem audiências. Ele deve fazer reunião com os partidos, mas tudo virtual. Nós vamos fazer a distribuição do horário eleitoral gratuito na TV e na rádio, também nós vamos estar no cartório em poucas pessoas, mas o juiz já está à distância, entendeu? Então, a gente pede aos candidatos que haja bom senso, que eles sigam as regras, atendendo ao que a ciência fala, ao que a prefeitura determina para cada município, né? Nós vemos casos em que o município tem tudo aberto, de repente começa a fechar, né? Dependendo da gravidade. Então, Andradas, mesmo nós ficamos também inseguros com algumas ações, por exemplo, a questão de mesários, como nós vamos fazer reuniões? Ao que tudo indica, a gente não vai fazer presencial, porque às vezes a pandemia volta a aumentar e você fica na esperança, na expectativa de ter reunião presencial, então é preferível que não haja, que o mesário use o aplicativo, né, use outras maneiras. Se ele fica em dúvida, a gente está no cartório direto, né, desde cedo até 19 horas. Então, essas coisas ficam para os candidatos. Eu entendo que a melhor coisa, fica difícil sem o candidato sem um santinho, mas ele pode colocar na caixinha do correio, não há necessidade de ficar falando com as pessoas, né? O próprio candidato vai ficar receoso, porque dependendo de como a postura dele, né? Eu acho em cidade pequena, em cidade grande já vale, mas na cidade pequena o caráter do candidato vale muito, né? Eu conto pelo caráter, né? Eu levo em consideração o caráter. E o caráter é demonstrado nas ações, né? Inclusive nessas de se preocupar, de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar do idoso, de respeitar, né? Mesmo essa questão de eleições, você vê, a pessoa com mais de 60 anos é do grupo de risco, né? Na verdade, então, eu sou do grupo de risco, tenho mais de 60. Mas aí, no dia das eleições, as pessoas têm que respeitar tudo isso, né? Tem que respeitar a fila, deixar que eles tenham preferência no horário das 7 da manhã às 10. Esse é um novo horário, né? Porque agora, você lembra que vocês chegavam mais... As eleições começavam só às 8. Agora vocês vão ter que chegar antes das 6 horas, né? Os mesários. Porque antes das 7, ali pelas 6, 6h15, porque 7 horas a votação já vai estar sendo iniciada. Então, a gente pede que as pessoas tenham bom senso, né? Que não se aglomerem, né? Não existe
O TSE tem falado, né, através do seu ministro, do seu presidente, para que as pessoas, né, levem em consideração essa questão sanitária, né? E isso a gente também pede. O juiz vai veicular, né, vai falar com os candidatos, com os partidos, muito a respeito disso, porque essa é uma preocupação muito grande, não é? Porque nos locais de votação, você concorda comigo, quando você tem um local amplo, facilita, né? Não existe, mas você vai, por exemplo, no teatro, é bem apertadinho, você já viu as filas ficam ali bem juntas umas das outras, né? Edmundo Vieira tem muitos eleitores, às E a vezes gente não sabe também como é que vai estar as condições do tempo, dia, né? do tempo. Então, também, a nossa preocupação, Felipe, é inclusive com relação ao tempo, né? Porque nós tínhamos eleições em outubro. Outubro, para nós, você vê que é um mês que quase não temos chuva, né? Infelizmente. Mas novembro é um mês que a gente até reza para sempre chover e começa alguma chuva. Então, se no dia da eleição houver chuva, também isso dificulta, né? Então, as pessoas que elas têm o bom senso de, dentro do possível, verificar se podem deixar para mais tarde, podem deixar para mais depois do almoço, e deixar que as pessoas geralmente mais de manhã as pessoas já vão, todo mundo vai votar, né? E quase todo lugar tem bastante gente. Mas o pessoal ia antes das 7, né? Agora, se ele vai antes das 7, o pessoal vai antes das 7, vai ser atendido às 7, né? Porque mudou. Mas nós contamos, o juiz está muito... Hoje, ele mencionou isso, dessa preocupação por algumas cidades de Minas estarem com a pandemia em um leve aumento e tal, né? Hoje eu não acompanhei a mídia, mas então isso deixa a gente preocupado, né? Tá certo. Vespasiano, para a gente encerrar, na semana que vem também já começa o horário eleitoral gratuito, né? Como é que tá essa questão aqui em Andradas? Então, no dia 9 já começa o horário eleitoral gratuito, né? Ele vai até dia 12 de novembro. Então, eu falei hoje com o juiz eleitoral, a gente vai fazer essa distribuição do horário, ela é feita, tem um sistema próprio do tribunal que a gente faz no cartório. Então, o juiz só ficou de afirmar para mim, confirmar comigo o dia que vai ser, mas que essa reunião vai acontecer nesta semana. A de Andradas nós vamos fazer no cartório, agora Jacutinga e Albertina vai ser feito lá no posto de atendimento lá em Jacutinga. E Bitura a gente também deve fazer no cartório. Então a gente reúne os representantes dos partidos, representantes das rádios, representantes da TV. Chega à conclusão de como é que vão ser os detalhes, né, da entrega das mídias, como é que vai veicular. Para quê? Para que os candidatos tenham o tempo já no sorteio, tenham o tempo que eles vão ter de propaganda e possam, assim, fazer, né, essa propaganda, preparar esse material para veicular depois, né? Certo. Vespasiano, o uso da máscara será obrigatório e quem tiver sem não vota. Não certo? vota. Essa é a orientação, para que a pessoa que estiver sem máscara não vote, né? Inclusive os mesários, todos estarão com máscara. Eu acho que eu espero que seja uma eleição em que as pessoas se comportem, afinal de contas, o que está em jogo não é só o pleito eleitoral, né? É a vida das pessoas que lá comparecem para que efetivamente a democracia seja levada a efeito, né? Certo, Vespasiano. Para quem quiser ser mesário, voluntário aí nas eleições, que eu sei que o cartório está precisando, a gente pede até, ou pode comparecer ao cartório, se quiser, se facilitar, né? A gente estará... nós estaremos no cartório do meio-dia até às 19 todo dia, né? Nos sábados e domingos o cartório também estará aberto. No sábado que vem, domingo que vem, nós estaremos desde 8 da manhã. E depois sempre das 13 às 19 horas no cartório. Então, o cartório fica aberto direto por causa dos prazos processuais. Então, a pessoa pode comparecer ao cartório, pode ligar no nosso telefone fixo, né, do cartório, que é 3731-1407. Ou pode fazer essa inscrição pela internet no site do TRE. Ela escolhe. Ou então, eu acho bem... a gente, se tiver o nosso WhatsApp, manda para o nosso WhatsApp, pode fazer. A gente está precisando não só de mesário, né, Felipe? Porque, por exemplo, nós estamos com o edital fechado de mesários, mas de repente alguém fica doente, né, tem alguma impossibilidade, então nós sempre precisamos trocar
né, substituir. Mas nós precisamos também de pessoas que auxiliem a gente com relação às filas, com relação às escolas, né? O pessoal do fora não vai trabalhar, quase ninguém do fora vai trabalhar esta vez nas eleições, então a gente pede para que pessoas, professores, né, outras pessoas, e normalmente a gente pede que dentro da legislação, isso é pedido, solicitado, que as pessoas tenham pelo menos, principalmente aquelas que vão trabalhar como mesário, a gente sempre olha o grau de instrução, a gente pede que tenha pelo menos o segundo grau. Ensino né? médio. O ensino médio, a gente normalmente pede isso, né? Porque fica um pouquinho mais complicado. Às vezes a gente não conhece a pessoa. Quem era mais antigo como eu, às vezes você tinha um nível primário, ou às vezes nem o ginasial completo e tinha plenas condições. Então, a gente quando avalia objetivamente, você olha lá, não tem o segundo grau, a gente já fica meio assim, porque a preferência é para que tenha nível superior, né, professores e segundo grau. Tá certo, Vespasiano, muito obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da Cidade. E qualquer outra informação sobre as eleições, a Rádio Vinícola está de portas abertas, microfone aberto para informar a população. Eu agradeço sempre e sempre me coloco à disposição, né? Porque querendo ou não é um veículo que nos atende a população e traz sempre as notícias assim de maneira bem clara e bem corretas, né? Isso é importante numa época de tantas fake news, né? É importante que a notícia seja veiculada por órgãos, né, que tenham uma firmeza de caráter, né? A pessoa que está transmitindo, mas o órgão se comporte, a rádio, né? TV se comporte como deveria se comportar mesmo. Então a gente sempre fica muito grato porque vocês fazem um trabalho maravilhoso e também para nós isso é muito útil em função de levar à população o que a gente precisa, né? Igual essa questão dos mesários, né? Do comprometimento da população com as questões sanitárias. Então isso é importante. Se não tiver um veículo sério, fica mais complicado. Tá certo, obrigado, Vespasiano. Nós conversamos com o Vespasiano Filho, ele que é chefe do cartório eleitoral de Andradas e falou sobre as eleições 2020 em Andradas. Jornalismo Vinícola, eleições 2020.